uma coisa muito engraçada. Além de não saberem a técnica de o fazer. Exatamente. Uma característica muito engraçada na tua academia, que eu já tive o prazer de ir lá dar uns treinos e treinar também, e levar lá uns atletas de competição. E depois, durante o treino, tu observavas muito, ficavas a ver o meu treino, os miúdos, e depois davas também um bocadinho as tuas perguntas, fazias sempre as tuas perguntas, que é uma situação que eu sempre achei muito curiosa em ti, que é, à partida, quem te conhece, tu olha para ti, vê um indivíduo grande, forte, cara fechada, mas tu, quando te envolves nos desportos de combate, nas artes marciais ou em qualquer atividade física, tu és muito curioso, tu fazes muitas perguntas, tu vens ao fim e perguntas porque é que ele está a trabalhar só o double jab, ou porque é que está a trabalhar isto, porque é que está a trabalhar aquilo, e depois, quando as primeiras vezes que falei contigo na tua academia, e vou explicar o porquê do cenário físico da tua academia, que parece um filme de Hollywood autêntico, parece aquele filme do Van Damme, porque tu... Dentro da piscina. Exatamente, a tua academia. O Daniel, vê bem o cenário. E ele tinha uma piscina enorme, das grandes, dentro do ginásio dele. E ele eliminou a água e fez da piscina o recinto das artes marciais. Então tu treinas dentro da piscina com o piso à volta. Portanto, imagina aquilo assim à Como se volta. fosse o karatê combate, ficou agora? Exatamente. Parecido. É, um pit. Tu quando entras para ali ficas ali numa situação assim um bocado hollywoodesca, é muito engraçado. És 4 tem para onde escadas correr. e desce de nível e fica com 2 níveis, é espetacular. Depois É pintei verdade, as paredes todas de preto para dar um cenário mais duro. É verdade. Dá umas imagens espetaculares. É E um o cenário mindset, mesmo. quando entras ali... É. Pá, eu as primeiras vezes pensei assim, ok, eu vou explicar, a gente já tinha uma amizade da noite e de conversas, outras conversas de café, etc. Mas eu ao início pensava assim, pá, eu vou estar aqui a explicar com uma linguagem mais técnica, ou progressão técnico-tática aqui, etc. Tal, e eu um bocado cuidadoso para ser um bocado brejeiro, para falar de formas natural, e tu começas-me a falar em gestos técnicos, começas-me a falar se o double jab não lhe dava muito cansaço deltoide, se isto, aquilo, e eu começo a pensar para mim, pá, este gajo não é só grande, este gajo até sabe do que está a falar. Levas muitas vezes com esse autocolante, não levas? 95% das vezes passo por burro. Que até aprendi a tirar vantagem disso agora, ao fim de um tempo. Eles olham para mim e veem exatamente isso que tu dizes. Uma pessoa fechada, eu sou fechado, é natural. Também vai da minha profissão antiga, que obrigava-nos a ser assim, não é? E então, foram muitos anos. Mas eu realmente, como tu dizes, eu gosto de aprender, gosto de perguntar e gosto de perceber porque é que se faz aquilo, o porquê daquele movimento. Vejo em mim, avalio as minhas onde eu me canso mais, onde eu tenho as minhas falhas e tento procurar o porquê daquela falha para tentar corrigi-la. Eu vou-te dar um exemplo agora na parte do Strongman. Eu dei um seminário em Southampton, num ginásio em Inglaterra, num ginásio que só os homens mais fortes do mundo deram, o título de homem mais forte do mundo. Eu sou o único atleta que eu nunca cheguei ao nível de topo, porque é muito difícil, estamos a falar de homens com 200 quilos, o famoso Eddie Hall, que agora está na moda, como é que se compete contra um homem como o Eddie Hall com 200 quilos. Brian Shaw também vai fazer MMA, estamos a falar colossos, homens com 2 metros e 200 quilos. Não é? Então, eu, derivado ao meu envolvimento no Strongman e aos resultados que eu consegui com atletas e na organização de grandes eventos que eu fiz, grandes eventos, a nível mundial, aliás, fui o primeiro a fazer mulheres em Portugal, a mulher mais forte do mundo a competir, e ganhei alguma notoriedade porque ela era aluna do homem mais forte da Europa. E a minha aluna perdeu por um ponto na segunda competição da carreira dela, perdeu por um ponto para a mulher mais forte do mundo. E então aquilo criou ali uma amizade mais profunda, porque o nome foi começando a afastar. Fui convidado, de facto, para fazer esse seminário em Southampton. Foi espetacular. Inglaterra, outro nível de strong. Qualquer coisa na Inglaterra é os Estados Unidos da Europa. Vou-te já dizer que para eu estar a dar uma aula de 3 horas pagaram 1000 euros. Portanto, estamos a ver o nível. Uma aula eu estive a treinar e deram 1000 euros para eu treinar. Aqui em Portugal eu tenho que pagar para treinar. E eu dei o seminário
à minha maneira. Eu sou muito, para além da parte técnica, que eu já tenho a parte técnica bastante evoluída, eu sou um incentivador nato. Eu gosto de ver, eu transmito força, porque eu satisfaço-me com a realização do meu atleta. O atleta, se atingir um número, eu fico todo contente. E isso transparece. Eu não escondo. Sou muito duro, sou muito à moda antiga, chateio-me, digo coisas que não devo às vezes, porque eu quero que eles tenham a exigência que eu tipo para comigo. E é muito difícil. Eu sei que é difícil, esta geração principal nova agora, fazer o que nós fazíamos é praticamente impossível. Mas mesmo assim, eu transmito, eu sou assim, e é assim que eu vou ser sempre. Pronto, naquele seminário, eu tive o seminário 3 horas, correu tudo bem. Voltei à casa de um amigo, que eu estava a fazer estadia num amigo, também aluno meu, Nuno, competidor também de Strongman, e recebo uma mensagem no telemóvel de um treinador, que é só o melhor treinador de força do mundo, do Wembley. Eu vou dar um exemplo da Rock, vem treinar com ele dos Estados Unidos para cá, todos os atletas fortes do mundo vão treinar com ele. Ele é árbitro do maior evento de Strongman e é recordista mundial de agachamento, com 50 anos. Estamos a falar, chama-se Dave Bulldog. O ginásio dele é ao lado do estádio do Wembley. Então, eu estava em Redhill, 2 horas de carro do Wembley, e recebo uma mensagem: olá, sou o David Beauty. Os 2 dos meus alunos estiveram no teu seminário e bateram o recorde de agachamento pessoal. E sendo ele o recordista mundial e um dos melhores treinadores do mundo. Eu gostava que viesse ao meu ginásio para discutirmos técnicas de treino. E eu lembro, no telefone, sabes como é? Perguntei à minha mulher, ora ver se isto é verdadeiro. Eu acho que isto é falso para pregar uma partida. Então ela disse, não, é verdadeiro. E eu respondi com muito gosto. Com muito gosto, vou com muito gosto. Então, eu tinha um programa para aquele dia que a minha mulher fazia anos, de aniversário, eu tinha um programa para irmos passear por Londres, para irmos ao Museu de Cera, à Roda Gigante. Eu disse à minha mulher, vais-me desculpar, mas vais depois. Isto é uma oportunidade única. E então, mas como ela também treina e era atleta também, não se incomodou. Então, quando eu cheguei ao ginásio, uma coisa muito engraçada. Eu cheguei à porta do ginásio tinha as grades fechadas, uma fotografia gigante dele a fazer o agachamento, o recorde do mundo. Eu espreitei e via pessoas lá dentro. Dei a volta ao ginásio e não via porta. Eu acho que não tem porta, pá. Como é que a gente entra? Demos a volta outra vez e tinha uma tábua ao pá na parede. Então eu, sabe o que é isso? Puxei a tábua ao pá, era a porta do ginásio. Um ginásio sem porta. Portanto, e entrei. Tinha logo um torniquete caríssimo. A porta não tinha, mas um torniquete caríssimo tinha. Mas perguntei por ele. Os alunos que estiveram no seminário estavam lá. E ele estava a chegar, chegou 2 minutos depois, chamou-me para o lado, como é óbvio, aquilo. E fazendo agora referência àquilo que tu disseste, eu não fui lá para lhe ensinar nada. Eu fui absorver o máximo de informação que eu podia. Então nós afastámos-nos, já viste aqui as fotografias que eu tenho a conversar com ele no ginásio, afastámos-nos para um bocado, comecei a falar e eu comecei a debitar perguntas. Porquê é que eu me aleijo aqui? Porquê é que eu me aleijo ali? Para que é que serve este aparelho? Para que é que serve esta barra? Coisas que nós não tínhamos em Portugal. E ele então começou-me a explicar: tu aleijas aqui porque não fazes isto. Eu tive ali 1h30. Eu, naquela 1h30, posso dizer que aprendi mais que nos últimos 10 anos. E dali consegui melhorar o treino dos meus atletas para que, e eu tenho bastantes atletas sem lesões no Strongman, que é muito difícil, ou sem lesões graves, não é? Eu, infelizmente, tenho muitas lesões graves, já rasguei os 2 bíceps, já rasguei as costelas, já rasguei os gêmeos. Cada prova que ia, acabava por, sei lá, 50%, 60% delas ia para o hospital depois. É como se fosse um combate, mas não levava nenhum soco, ia para o hospital porque arrebentava um músculo qualquer coisa arrebentava, porque as cargas são elevadíssimas. E eu não sabia treinar, treinava à bruto, não é? Nós treinávamos à bruto, não havia conhecimento. Então, as minhas idas lá fora, ao estrangeiro, a minha curiosidade, fez com que eu evoluísse a um ponto que agora consigo fazer o treino perfeito, sem reduzir o risco ao máximo. Isso é mesmo. Diz, Daniel. Só para não perder o time desse assunto. O que fica claro, que eu queria aqui trazer isso, é a humildade, né? Tu tá me dizer que um gajo que é recordista mundial lá fora, ele entra em contato consigo e ele fala com toda a humildade, fala assim, pá, vem para cá, vamos discutir, eu quero saber aí o que tu faz, eu também quero aprender. E no final, tu mesmo tá falando que tu mais aprendeu do que ensinou.
Então, Claro. acho que essa é uma mensagem muito importante de deixar para o público, né? A gente vê muita vaidade dentro do desporto, seja aqui em Portugal, seja no Brasil. Exatamente. Não Esse ponto é compartilha muito importante. informação. Hoje em dia vemos muita vaidade e pouco respeito pelos mais velhos. E é uma competição, né? Não, o que eu sei eu não vou dividir. Isso não faz sentido algum. Também está errado. Quando eu revelo tudo que sei, obriga-me a ter mais conhecimento para me superiorizar a mim próprio. Porque se eu tenho uma especialidade, eu ensino ao Atila a minha especialidade, o Atila sabe tanto como eu. O Atila, depois de aprimorar a minha especialidade, vai saber o que eu sei. Então eu tenho que evoluir. Se eu não me propuser a evoluir, eu vou ficar estagnado. E eu acho que eu acho que os segredos não devem de haver. A evolução parte com a partilha. Tu passaste um período